Olá a todos e a todas que acompanham o canal INAC. E o que vai ser discutido hoje aqui, amigos, são assuntos que afetam a vida de todos os brasileiros. E temos aqui hoje um time de primeiríssima linha. Eu vou começar falando do doutor José Renato Nardini, secretário executivo de Mudanças Climáticas da Prefeitura de São Paulo, foi secretário de Estado da Educação, presidente do Tribunal de Contas, do Tribunal de Justiça, perdão, de São Paulo, é atualmente secretário e imortal da Academia Paulista de Letras e membro da Academia Brasileira de Educação. É conselheiro superior do INAC, do Instituto Anticorrupção, é reitor da Uniregistral e professor universitário. Autor de dezenas de livros, Ética da Magistratura, A Rebelião da Toga, Ética Ambiental, entre outros títulos. É um conferencista. Por favor, cumprimente a todos, doutor José Renato. Obrigado, Antônio Carlos, pela generosa apresentação. Só falta ler o meu currículo Lattes, né? Quem tem bastante idade tem que mostrar alguma coisa. Mas é uma alegria estar aqui com a Laura, com o Davi, meu querido amigo Dr. Luiz Francisco Aguilar Cortez, que é vice-presidente do Tribunal de Justiça, aquela casa gloriosa onde fiquei mais de 40 anos. E, portanto, eu estou muito feliz por participar desse grupo. Estou aí à disposição para partilhar angústias, né, Antônio Carlos? Não é assim, eu não ando muito otimista ultimamente, e quando falam que eu sou pessimista, eu falo, não, eu não sou pessimista, não. É o mundo que anda péssimo, né? Então, É mais ou menos por aí. Aliás, como já se diz, o otimista é um tolo, o pessimista é um chato, então é preferível ser um realista esperançoso. Então, vamos lá, então, para o doutor Francisco Cortes, por favor, diretor, doutor em Direito pela USP, desembargador do Tribunal de Justiça, professor da PUC Campinas, como disse o doutor José Renato, também vice-presidente do Tribunal de Justiça. Por favor, doutor Francisco. Bom dia, muito obrigado. É uma honra estar aqui participando com tão ilustre companhia. Agradeço muito o convite e vamos tentar opinar a respeito de alguns temas aí difíceis e num momento difícil, como destacado pelo meu amigo e colega Dr. Nalini, mas que exige exatamente por isso mais reflexão. Muito obrigado. Perfeito. E a doutora Laura Barros, que é procuradora, professora do INSPER, especialista em direito público e conselheira do Instituto Nacional de Corrupção. Por favor, doutora Laura, cumprimente a todos. Bom dia a todos, bom dia, Antônio Carlos, boa tarde já, né? É sempre um prazer, sempre uma honra estar aqui. Sempre a gente, né, desenvolve aqui debates realmente muito riquíssimos, muito relevantes para o dia a dia do nosso país, e ainda mais em circunstâncias como essa, ladeadas por pessoas, por figuras tão proeminentes, né, do nosso direito, do nosso país em geral. Realmente me sinto muito honrada, já estou aqui ansiosa para ouvir os meus colegas de bancada e, enfim, tentar de alguma forma contribuir para o debate, que afinal de contas essa é a nossa principal missão, né? Muito obrigada pelo convite. Perfeito. Agora então, vamos ao doutor Dávio Antônio Prado Zarzana Júnior, mestre em Direito das Relações Sociais, Direito Previdenciário pela PUC de São Paulo, sócio da Geller Eviduto, Sociedade de Advogados, e presidente da Comissão de Direito Natural e das Relações Sociais da 116ª subseção da OAB São Paulo. Por favor. Queria agradecer mais uma vez o convite feito pelo INAC. Também estou honrado de estar na presença desses ilustres convidados. E vamos em frente, que temos realmente assuntos muito relevantes para serem tratados aqui no nosso debate. E vamos começar, então, esse debate, amigos, pelo doutor Francisco Cortes, por favor, sobre o Supremo Tribunal Federal, que decidiu que a prática de Caixa 2 pode gerar dupla responsabilização na esfera eleitoral e por improbidade administrativa, desde que haja comprovação do ato, evidentemente. Prevaleceu o voto do relator, o ministro Alexandre de Moraes,
que destacou a independência entre as esferas de julgamento. Pela decisão, cabe à Justiça Eleitoral analisar os impactos sobre a lisura das eleições, enquanto a Justiça Comum poderá julgar eventuais casos de improbidade. O ministro Gilmar Mendes acompanhou o entendimento com ressalvas. O julgamento foi concluído em plenário virtual da Corte e foi finalizado nessa sexta-feira, agora dia 6. Por favor, doutor Francisco, faça a sua análise desse episódio. Eu acho que é uma decisão muito importante. Não sei se do ponto de vista prático terá tanto efeito, mas conceitualmente é muito importante porque reforça o que, de certa forma, está expresso no 37, parágrafo 4º da Constituição, que trata da independência das esferas em relação, especificamente ali, da improbidade e em relação à responsabilidade criminal. Então, isso, do ponto de vista prático, significa que uma mesma conduta pode ter avaliação de responsabilidade distinta. Em geral, em matéria penal, o rigor da análise é mais forte em razão do bem tutelado e a pessoa pode ser privada da sua liberdade, mas em relação à improbidade, a proteção ao patrimônio público, a proteção à moralidade administrativa, merece um tratamento distinto. Então, essa decisão marca bem esse ponto, porque quando houve alteração da lei de improbidade em 2021, foi uma alteração muito significativa e ficou um pouco mais difícil caracterizar essa conduta, também ali se constou uma certa relação entre a responsabilidade criminal e a da improbidade. E também o Supremo, numa liminar, numa ADIM, acabou dizendo que não, que as esferas são independentes em razão da própria previsão constitucional. Então, agora, ao estabelecer que a mesma conduta pode gerar um crime eleitoral, previsto no Código Eleitoral, e, eventualmente, até uma ação por abuso de poder econômico, previsto também na chamada lei das inelegibilidades, mas, independentemente disso, pode também gerar uma ação e uma eventual condenação por improbidade. Diz que o efeito prático talvez não seja tão grande, embora conceitualmente seja importante marcar essa diferença, porque a lei de improbidade, como eu disse na sua redação atual, ficou muito mais exigente em termos de quais condutas podem caracterizar a exigência de um dolo direto ou específico. Então, de fato, eu considero que, do ponto de vista prático, ainda a apuração no campo eleitoral por crime eleitoral, por uso de caçadores ou abuso de poder econômico, passa a ser bastante importante ainda, né? E, simultaneamente, pode haver uma ação por improbidade. Temos aí uma análise bem acurada desse fato. E temos a oportunidade depois se alguém quiser fazer um comentário adicional. Mas podemos puxar já um segundo assunto e engrandecer aí essa abordagem geral. É que o Brasil, infelizmente, repete sua segunda pior nota da série histórica em índice global de percepção da corrupção. Pode até ter correlação com o primeiro item abordado, mas é isso. Segundo a Transparência Internacional, o Brasil marcou 35 pontos no índice de percepção da corrupção, repetindo sua segunda pior nota histórica e ocupando a 107ª posição entre 182 países. O resultado aponta persistentes desafios em integridade pública e confiança institucional. A divulgação ocorre em meio a dados preocupantes, amigos. O país registrou recorde de feminicídios em 2025, com 1.470 casos, aproximadamente 4 por dia. E desde 2015, quando o crime foi tipificado, o país já registrou 13.448 feminicídios. Tudo isso junto, eu pergunto para o doutor José Renato Nalini, essa posição do Brasil nesse ranking da percepção da corrupção, qual a sua análise, doutor? É lamentável, é alguma coisa que as pessoas de bem devem lastimar,
mas é, de certa forma, compreensível, né? Nós temos no mundo contemporâneo um declínio acentuado dos valores, não é? Família, igreja, pátria, e outros valores como solidariedade, fraternidade, convívio harmônico, tudo isso foi enfraquecendo. E, de certa forma, a ética, que é a ciência do comportamento moral do homem em sociedade, que teve uma anemia profunda, ela foi para a UTI e veio a óbito, né? Infelizmente, é a matéria-prima da qual o país mais se ressente. Então, o país campeão do agronegócio, que tem promissoras perspectivas nos minerais raros, que já foi considerado o celeiro do mundo, né? Ele está mostrando práticas muito nefastas, não é? E a corrupção é uma podridão que impregnou grande parte da sociedade, não é? Mesmo aqueles que não praticam atos concretos de corrupção têm uma leniência, uma compreensão para dizer, é assim mesmo, né? A política é um campo minado, a gente séria não entra nela, né? E nós vamos convivendo com uma situação terrível, né? Então, aquela escassez ética da família, da igreja, da escola, né? Tudo aquilo que já foi um valor, de certa forma, absoluto, mostra que nós estamos bem enfermos. A sociedade brasileira está muito doente. Nós precisaríamos fazer com que as pessoas de bem, e são muitas ainda, felizmente, fizesse uma cruzada de regeneração dos costumes, né? Que nós fôssemos mais intransigentes, principalmente com a grande corrupção. Porque quando os de cima claudicam, né? Os de baixo se sentem liberados, né? E os maus exemplos hoje, infelizmente, eles contaminam o tecido social. Então, aquilo que seria inadmissível quando nós tivéssemos elites muito éticas, hoje já se tolera, né? Então, há uma certa negligência em relação à apuração de falhas éticas, né? E isso merece uma reflexão profunda de todos nós. Por isso é que é importante que haja um INAC que esteja ali permanentemente fazendo uma cruzada contra a corrupção. E a corrupção nós todos sabemos, ela tem muito mais do que 50 tonalidades, né? É alguma coisa que se espraia em todos os ambientes, infelizmente. Então, é muito triste, né? A questão do feminicídio também mostra que a revolução feminina, que o professor Miguel Reale dizia que foi a maior, a mais significativa do século XX, ela não foi ainda inteiramente absorvida pela sociedade, que é uma sociedade machista, e o machismo, Laura, é alguma coisa que está assim na educação materna, né? As mães querem sempre que seus filhos não sejam capachos, né? Então, a mulher conquistou um enorme espaço na sociedade, como deveria ser mesmo, mas não houve uma alteração profunda na educação doméstica, naquela educação do lar. Então, a maior parte desses feminicídios é de homens que se sentem fragilizados quando a mulher quer, além da independência econômica, uma independência afetiva, né? Quando elas dizem basta, eu não quero mais sofrer, não quero mais apanhar, não quero ser humilhada, né? E o homem não está preparado ainda, pelo menos a grande maioria. Nós vamos levar algumas gerações para absorver essa equiparação que é natural, é lógica, entre homem e mulher. Alguns setores avançaram. A nossa magistratura
já tem bastante mulheres. Hoje, no glorioso Tribunal de Justiça de São Paulo, nós temos duas mulheres pela primeira vez no comando da corte, né? Integrando o corpo diretivo, o Conselho Superior da Magistratura. Mas há um longo caminho a percorrer. Com certeza. E esse caminho passa, inclusive, pelas eleições, passa pelo o problema gravíssimo da compra de votos, que é uma coisa terrível que merece um tratamento à parte bastante forte. E aí, eu vou para a doutora Laura Barros, né? Trazendo uma questão para a senhora, mas aproveitando para a senhora responder à provocação feita pelo doutor Naline. Tá? A questão que estou trazendo para a senhora é a questão dos salários do Congresso. O projeto de lei aprovado pelo Congresso na terça-feira, dia 3, poderá permitir que servidores da Câmara e do Senado recebam até R$ 61.800 brutos por mês, valor acima do teto constitucional de R$ 46.366. As propostas foram encaminhadas para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né, e a tendência de veto, e é reforçada pela decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu os penduricários em vigor nos três poderes e mandou o Legislativo estabelecer um marco legal. Então, doutora Laura, temos aí dois temas para a senhora, por favor, fazer a sua abordagem: a provocação e essa questão. Pois não, Antônio Carlos. Bom, primeiro eu acho que é muito importante a gente realmente repetir, né? Trazer sempre à tona em todas as possibilidades, em todas as oportunidades, essa questão do machismo que ainda existe na nossa sociedade, né? Do tratamento diferenciado, da resistência muito grande em que as mulheres realmente ocupem lugares de fala, lugares de proeminência, lugares onde elas têm um poder de decisão, de influência, de projeção. Porque é muito simples falar, não sou machista, né? Mas ser contra que as mulheres efetivamente sejam investidas em posições de fala, de relevância, até para que se possa inspirar e trazer a realidade, para a realidade das crianças, das meninas que estão aí, que isso é possível. Né? Tanto na ciência quanto no direito, na política. A política é um meio muito difícil para as mulheres ainda. Quem já teve a oportunidade de transitar nesse ambiente, como é complicado, como é hermético para nós mulheres, e claro, isso se aplica também à questão do negro, à questão dos povos indígenas, os grupos em situação de vulnerabilidade em geral, no meu modo de ver, estão sofrendo um ataque muito violento e na forma, inclusive, de regressos muito marcantes. A gente perdeu o pudor de muitas vezes assumir posturas de preconceito, posturas de contraposição ao diferente, de questionamento e muitas vezes até de ódio ao diferente. Vejam como você bem trouxe os números do feminicídio, como estão crescendo, como estão muito pronunciados. Meninas passando por isso. Ontem ainda havia uma notícia de uma menina que se negou a namorar um menino e levou aí não sei quantas facadas no rosto, está em situação gravíssima. Então, isso, infelizmente, é como se fizesse parte do repertório, não só do brasileiro, mas também do brasileiro. Como se o homem fosse o proprietário daquelas mulheres, como aquelas mulheres fossem lá um acessório, né? Então, a gente precisa realmente marcar muito essa posição, discutir muito. O próprio Congresso Nacional muitas vezes dá um exemplo ruim, não posso deixar de relembrar aqui aquele projeto de lei desastroso que trazia a equiparação do aborto à questão do homicídio, muitas vezes trazendo o tratamento até mais sério para as mulheres que abortavam, muitas vezes crianças, lembremos que são vítimas de estupro dentro dos próprios lares, dentro da própria família, que estariam numa situação de revitimização, uma situação de uma instabilidade, uma insegurança jurídica muito grande. Então, esse é um assunto que a gente não pode deixar morrer, tem que estar na pauta do dia, tem que insistir. Estamos aí em ano eleitoral, isso é uma pauta muito importante. A questão, não adianta a gente estabelecer as cotas e depois de um ano vir uma anistia e falar, não, tudo bem, a gente daqui para diante vamos prestar atenção para não fazer mais esses erros, mas a gente esquece da multa, a gente esquece das penalidades, porque isso aí vai quebrando inclusive a confiança no sistema, isso aí passa subrepticiamente uma mensagem de que tipo, tudo bem,
uma hora a gente presta atenção nisso se for conveniente, né? E essa sensação de ameaça que parece que existe, como se tivesse um sentimento de que as mulheres ou os grupos em situação de vulnerabilidade pudessem tomar, subtrair as pessoas que se encontram hoje numa situação de maior conforto, historicamente, como se elas fossem perder os empregos, a proeminência, o poder, enfim, desconstruir um pouco essa questão, a partir principalmente da educação e da lógica de que o pluralismo, de que a diversidade só pode agregar, só nos faz bem, só nos faz crescer, só nos faz amadurecer, inclusive como sociedade e como democracia. Então, eu queria estabelecer essa premissa, gostei muito de ter a oportunidade de falar sobre isso, mais uma vez, pensando inclusive nas eleições desse ano, que vão ser um momento muito decisivo para o nosso país. Bom, com relação ao segundo assunto, também ele abarca aí o mundo, né? Tem muitas questões subjacentes. A gente está toda essa discussão a respeito do Código de Ética do Supremo Tribunal Federal, toda a discussão dos penduricalhos, né? Que eu não tenho dúvida nenhuma de que isso é um tema sensível e que merece um tratamento, uma abordagem séria, responsável, né? E sem evitando isso, qualquer tipo de discurso panfletário, porque é um grande risco que a gente tem nesse tipo de discussão, com um grande apelo midiático, um grande apelo popular, ainda mais numa situação em que grande parte da população tem muita dificuldade em ter acesso aos serviços básicos, ao atendimento das suas necessidades básicas. Então, primeira premissa, em termos materiais, eu acho perfeito que isso esteja na pauta do dia. Acho louvável a iniciativa ou a manifestação do ministro Dino ao sinalizar para a sociedade que não se pode mais concordar com esse tipo de desmando, que é importante que se siga a lei, que se siga a Constituição. É meio que falar o óbvio, né? Olha, gente, a gente tem que respeitar o ordenamento jurídico. Agora, eu não posso deixar também de tecer algumas críticas com relação à forma como essa questão vem sendo administrada. Primeiramente, essa decisão do ministro Dino, de novo, eu faço a ressalva, não estou entrando na esfera do conteúdo, né, do valor, a questão de fundo aí. Ela foi proferida numa reclamação, que é um instrumento voltado unicamente a levar ao Supremo Tribunal Federal, ao órgão superior, uma notícia de, olha, suas decisões, os seus precedentes não estão sendo cumpridos. Tem aí alguma dissonância, algum descumprimento objetivo dentro do ordenamento jurídico. E vejam, o escopo dessa reclamação era relacionado única e exclusivamente a questionamentos de teto salarial e de composição de verba honorária ou não de procuradores do município da Praia Grande, né, uma cidade aqui do litoral de São Paulo. E, de repente, se faz uma metamorfose jurídica e se profere uma decisão, não vamos esquecer, monocrática, que obriga a todo e qualquer ente da nossa federação. Imagina todos os nossos mais de 2.500 municípios, todos os estados, numa ação, repito, num instrumental que não tem essa finalidade constitucional, né? A própria decisão, em alguns momentos, ela deixa entrever essa dificuldade, tanto que cria-se uma cisão, né? Olha, os entes federais serão intimados dessa decisão formalmente, mas os demais vão se considerar como intimados, como se fosse uma intimação fixa, também uma inovação curiosa, né? Então, como se todos os municípios brasileiros, lá no Nordeste, no meio da Amazônia, que todo mundo tivesse que estar realmente ligado nesse julgamento e que isso aí já seria suficiente para que eles fossem intimados, para que em 60 dias fizessem a revisão dos valores que estariam sendo pagos em dissonância com a Constituição, ou enfim, fora do teto, sem uma previsão legal específica, né? Então, eu acho que essa é a primeira premissa que a gente tem que trazer. Uma segunda premissa, a decisão, ela soa como uma autocontenção, inclusive do judiciário. Mas se a gente for ler o finalzinho da decisão, ela traz uma ressalva de que o Conselho Nacional, tanto o Ministério Público quanto o Judiciário têm os conselhos próprios de nível nacional. Então, a esses conselhos caberia disciplinar essas verbas extraordinárias, essas verbas indenizatórias, né? Então, aí caberiam duas interpretações. Olha, o Congresso Nacional, como diz a Constituição, tem que regulamentar essa questão. E daí os órgãos de classe vão ver como é que isso vai ser operacionalizado nos diversos níveis federativos, ou não é necessário uma lei do Congresso Nacional e os próprios conselhos teriam a competência
para que fosse disciplinada essa questão das indenizações. Ora, no meu modo de ver, essa segunda interpretação seria absolutamente inconstitucional, porque a Constituição Federal, desde 2024, exige lei federal para que se tenha disciplina das indenizações, né, das verbas indenizatórias. E vamos fazer o registro também que as verbas indenizatórias, conceitualmente, elas servem para repor um gasto, algum dispêndio, algum acidente que um servidor público pode ter sofrido. Isso aí pode ter algumas distorções, e há distorções, não estou aqui negando essa questão, mas também a gente não pode demonizar, primeiro, a questão das indenizações, e segundo, os servidores públicos, que isso é algo que me preocupa muito. Como é uma pauta muito fácil para a mídia, para a gente demonizar o servidor público é assim. E o cidadão que está ali distante do dia a dia, que está preocupado em acordar às 5 da manhã para pegar seu ônibus, para tocar a vida da família, muitas vezes não vai ter nem acesso para atinar o quão importante é a atividade do servidor público. A gente vê, eu acho que a pandemia trouxe muito isso à tona de uma forma muito clara. Não fosse a base fixa, efetiva, perene do Estado, a gente teria sucumbido enquanto sociedade. Então, a gente tem que ter essa premissa também de não demonizar nem o servidor público, nem as verbas indenizatórias. O que a gente tem que fazer é óbvio, observar a Constituição Federal e observar a legislação. E nesse ponto de observar a legislação, entre essa distorção, esse absurdo no meu modo de ver do Congresso. Porque como, em caso de ser aprovada essa lei estaria fora da decisão do Supremo, no caso da decisão do ministro Gino Serra afirmada, porque ela traz a ressalva, conforme a Constituição, de que as verbas indenizatórias criadas por lei do Congresso Nacional estariam autorizadas ainda que extrateto. Então, vejam, a distorção é tamanha que no momento em que se discute uma questão que repercute em todos os entes subnacionais, o Congresso simplesmente se arvora na condição de defensor próprio sem ruborizar. Faz uma norma que só beneficia a si próprio. Esse tipo de legislação em causa própria é algo que a gente já viu, no meu modo de ver, eu sou super crítica, sempre falo isso, na própria lei de improbidade administrativa, na própria alteração da lei de improbidade, alteração da lei da ficha limpa, evidente legislação em causa própria. E daí a gente pode entrar na discussão na possibilidade de controle jurisdicional disso, se isso configuraria inconstitucionalidade ou não, por desvio de finalidade ou por legalismo autocrático, mas a gente tem que ter cuidado para não comprar essas pautas muito panfletárias, né? A questão normalmente é muito mais profunda e nesse caso é muito mais profunda. Então, mais uma vez, eu agradeço a possibilidade de estar trazendo algumas poucas ponderações aqui apressadamente, porque o nosso tempo é escasso, né? Mas é importante que a gente pontue também que tudo tem dois lados, né? É importante a gente não ficar só nas paixões e, de repente, decidir coisas ou posicionar o país a partir de achismos que não têm efetivamente nenhuma sustentação fática. E essas suas ponderações todas, doutora Laura, nos remete necessariamente a uma luta que é da preservação das estruturas de Estado, é o papel das estruturas para o bem da sociedade e do mercado, dos próprios, inclusive, que estão trabalhando pelo desmonte dessas estruturas. E cabe também comentar que a CONACAT, a Confederação das Carreiras e Atividades Típicas do Estado, que por um acaso presidimos, ela traz os seus estatutos, doutora Laura e doutor José Renato, o que levantaram a alternância de poder da mulher e do homem na condução dos trabalhos. Tem nos seus estatutos isso. Mas eu quero aqui já me voltar para o doutor Dávio, para uma outra questão, trazermos à tona também, doutor Dávio, que estamos aí às portas do Carnaval, né? E 74%, a bagatela de 74% dos brasileiros consideram alto o risco de sofrer golpes e fraudes durante o Carnaval. Isso segundo uma pesquisa da Serasa e do Instituto Opinion Box, que aponta que a maioria dos brasileiros teme ser vítima, 96%, teme ser vítima de golpes e fraudes durante o Carnaval, sendo que 74% avaliam isso como alto ou muito alto. O período festivo, marcado por grande circulação de pessoas e transações digitais, costuma registrar aumento de crimes como golpes virtuais, fraudes financeiras e furtos.
o cenário evidencia preocupações crescentes com segurança digital, prevenção e comportamento do consumidor em ambiente de maior vulnerabilidade. E aí, doutor Dário, o senhor tem aí um material para uma boa abordagem. Olha, eu gostaria até de comentar, quando nós verificamos os temas que estão sendo tratados hoje, aparentemente eles possuem alguma divergência, né, de objeto, por assim dizer. Você vê como tudo se interliga, né? É interessante como tudo se interliga. Gostaria de puxar alguns ganchos daquele que foi dito anteriormente. Em primeiro lugar, para a doutora Laura Barros, que, graças a Deus, eu tenho a experiência de trabalhar num escritório de advocacia que é chefiado por duas mulheres. E eu digo para vocês e para todos os ouvintes e para todos os que estão nos assistindo, que experiência maravilhosa, né? Então, eu me sinto muito feliz de ter as minhas duas líderes como mulheres competentíssimas, né? Então, só para dizer isso, que o Brasil realmente precisa de um avanço no reconhecimento da mulher em todas as áreas, né? Mas eu vivencio essa positiva experiência de ter sobre a minha chefia mulheres, pessoas humanas, seres humanos espetaculares, não só no nível pessoal, mas também no nível técnico. Então, faço minhas as palavras e os desejos da doutora Laura e de todos nós, em primeiro lugar. Eu vou fazer um gancho ao que disse o doutor José Renato Nalini também, após eu comentar essa questão da preocupação no carnaval. Eu estava vendo aqui algumas estatísticas, as maiores preocupações, elas dizem respeito a roubos de celular no carnaval, golpes com cartão, perda de documentos no meio ali você está no desfile, perde documento, Pix forçado, golpes por aplicativos, uso indevido de dados pessoais ou outros motivos. A gente chama a atenção para o nível tecnológico que foi atingido atualmente com as inteligências artificiais. A amplitude de possibilidades de golpe aumentou demais, a ponto de que, exatamente neste momento, alguém pode estar duplicando este programa do INAC com inteligência artificial. Espero que não. Mas você imagina que, atualmente, é possível fazer isso? Que haja pessoas falando com os nossos rostos, com as nossas vozes, os mesmos temas, num canal fake, e pessoas indo assistir pensando que é o canal verdadeiro. O nível tecnológico é assombroso e nós não atingimos ainda a popularização da evolução quântica da IA. Chegando à evolução quântica, a IA saberá o que você vai pensar antes que você pense. O homem não vai ter mais controle sobre a IA. Existem inúmeros estudos sobre isso. Evidentemente, eu trabalho com direito previdenciário. Então, nós temos que ser previdentes. E é evidente que muitas pessoas vão ao carnaval totalmente despreocupadas. Agora eu vou lá no bloco, eu vou lá no desfile, totalmente vou me soltar, né? Existe uma expressão popular horrível no português que fala assim: agora eu vou no carnaval, eu se consagro no carnaval, né? Eles falam. Quer dizer, a pessoa é um prato cheio. Os golpistas estão esperando. Estão esperando. E muita gente vai cair em golpe, não só furto no meio do bloco. Isso é comum. Mas muita gente vai cair em golpe no celular. Mas quanta gente vai cair em golpe de celular e golpe de e-mail? Quantas pessoas vão cair em phishing? Você entrar num site pensando que é uma coisa e é justamente o pessoal criminoso roubando seus dados pessoais. Então, como que nós fazemos para reverter isso? Aí eu vou fazer um gancho àquilo que o doutor Nalini havia falado. Realmente, a gente tem experimentado a perda dos valores e a perda referencial e reverencial dos valores, né? Uma vez eu vou dizer uma coisa aqui que é bastante pessoal, mas se encaixa no quadro.
Eu trabalhei num dos escritórios que hoje eram conhecidos, né, como Big Five. Eu não vou dizer o nome, não vem ao caso. Mas era um dos Big Five dos escritórios de advocacia. Eu fui estagiário nesse escritório e, depois de 6 meses de trabalho, chegou a responsável do escritório e falou assim para mim: olha, vou demitir você por causa de 2 motivos. O primeiro motivo é que aqui na área trabalhista nós precisamos de um estagiário que tenha mais experiência na área trabalhista. Mas o segundo motivo é que você fala de Jesus para as pessoas. Você fala de Deus para as pessoas. Você fala desses valores cristãos para as pessoas. E escritório de advocacia não é um lugar para você falar de Deus para as pessoas. Se isso tivesse acontecido agora, aos meus 53, quase 54 anos de idade, o tamanho do processo judicial que esse escritório ia receber não teria dimensões mensuráveis nesse momento, por preconceito religioso. Mas é só para ter uma ideia que isso aconteceu há uns 30 anos atrás. E eu sofri na pele o preconceito por acreditar em Jesus Cristo, do qual eu não tenho vergonha. Porque é uma passagem bíblica que diz assim: aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele quando chegar no céu. E nós não devemos nos envergonhar da nossa fé. E hoje é moda a pessoa se envergonhar da sua fé. Hoje, há ataque sistemático e organizado contra a família à qual o doutor Nalini se referiu. Não é acidente. Você entra num site de notícias e você vê pornografia sendo apresentada para todas as idades em site de jornalismo gratuito. Não vou nem mencionar o nome aqui. Então, existe uma luta contra os valores da civilização judaico-cristã que, inclusive, serve para auxiliar o ataque às mulheres. Serve para atacar. Porque nós amamos, devemos amar as pessoas, compreender as pessoas, respeitar as pessoas. São esses os nossos valores da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Eu também trabalho, sou presidente da Comissão de Direito Natural. O desembargador Ricardo Dipp escreveu livros espetaculares sobre o direito natural. E o desembargador Ricardo Dipp, que o doutor Nalini também conhece, acho que o doutor Francisco também conhece, o desembargador Ricardo Dipp, ele fala: o que houve com o direito natural foi uma transição histórica. Antes, se tratava o homem como imago Dei, a imagem de Deus. Foi feita uma transição histórica paulatina para que o homem achasse que ele é imago hominis, o homem é a imagem do próprio homem. Isso faz com que os valores essenciais da transcendência eles venham se perdendo ao longo dos anos. Então, por exemplo, eu vou dizer uma coisa sobre o carnaval. Não se trata de gosto musical. O funk carioca é uma latrina do inferno. Ali, as mulheres são tratadas como o mais puro lixo de toda a civilização. O funk carioca é uma demonstração do desprezo à mulher. E aquilo vai ser tocado milhares de vezes, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro. Certo? E outra coisa, não só as mulheres, as crianças são tratadas como verdadeiro objeto descartável. Né? Agora me fugiu o nome, tem esse caso agora, esse grande escândalo que surgiu na mídia, né? Epstein, não é isso? Os arquivos Epstein, que tratam de coisas horrendas, mais horrendas, chegando ao nível do satanismo, de pessoas comendo outras, de crianças estupradas, de meninas aliciadas. Os meninos também sofrem, os homens também sofreram demais. Mas é só para dizer, a perda... Olha a reação em cadeia. A minha dissertação de mestrado foi sobre os problemas do esquecimento da reação em cadeia no ambiente previdenciário e no direito. Olha a reação em cadeia. Vocês perdem os valores, tem os problemas, perdem esses valores, ataca-se todo mundo e tem um medo do carnaval. Mas medo de carnaval por quê? Porque nós mesmos estamos criando essa realidade. Nós mesmos estamos, como, não sei se foi o doutor Francisco ou o doutor Nalini que falou, nós estamos sendo lenientes com isso. Lenientes, verdadeiramente lenientes com isso. Como nós fazemos para atacar? Por exemplo, o INAC faz um trabalho. O INAC se posiciona frontalmente contra a corrupção. E corrupção para finalizar, e desculpe até, doutor Antônio Carlos, pela minha manifestação comprida,
mas lutar contra a corrupção em todas as esferas, mesmo que a corrupção esteja no federal. Estão me ouvindo ainda? Afetou um pouco, doutor Lauro. Veja se voltou agora. Voltou Sim, agora. voltou. Pode continuar. Mesmo que a corrupção, eventualmente, para ser bem inocente, mesmo que a corrupção esteja no Supremo Tribunal Federal. No Supremo Tribunal Federal, nós devemos o máximo de respeito, instituição necessária para o direito, concretização do direito. Mas os membros do Supremo Tribunal Federal, sem exceção, deveriam ter o seu sigilo bancário aberto. Aliás, eu acho que todos nós deveríamos ter o sigilo bancário aberto, todos, sem exceção, para que seja exposto quem é quem. E agora eu estou vendo que, para acabar, estão caçando o Toffoli. O Toffoli é o ministro da vez. Vamos caçar o Toffoli, vamos subir o Toffoli. Eu não acho que é só o Toffoli que mereceria a nossa atenção, não. Eu acho que todos deveriam ser, para que quem é bom, quem é forte, quem é virtuoso, fique e seja realmente reforçado o direito que ele tem de permanecer inocente, reconhecido como a sua inocência. De outra parte, se for encontrado e identificado a corrupção naquele ministro, que seja preso nos termos da lei do direito brasileiro, em obediência a esses valores transcendentais que o homem esqueceu. Eu quero chamar a atenção para todos aqueles que estão nos assistindo. Já estamos aí há uns 40 minutos de discussões, de debates. Vejam a riqueza das abordagens que estão sendo levadas e que afetam diretamente a vida de cada um de nós, a cada um dos brasileiros. Temos aí bastante coisa para discutir também ainda a respeito. Mas eu quero só fazer uma observação sobre essa puxada sobre a inteligência artificial, sobre a IA, essa evolução quântica a que se referiu o doutor Dávio, é uma questão que, inclusive, tem um parceiro, professor ali, que me deu a honra de, inclusive, assinar com ele uma matéria que foi publicada em uma revista de uma grande universidade, em que abordamos um pouquinho a questão da inteligência artificial da comunicação com essa massa de trabalhadores que vem chegando aí agora e que nós temos que falar uma boa linguagem com eles. Vai ser motivo de um outro momento. Então, por enquanto, eu vou pedir agora para o doutor Naline, de novo, fazer uma observação. Agora é sobre um aspecto internacional, que dois fatos chamaram a atenção. Em Portugal, André Ventura, candidato derrotado na eleição presidencial, alinhado à direita e conhecido por seu discurso anti-imigração, liderou com quase 60% dos votos do eleitorado brasileiro, doutor Aline, segundo dados oficiais da Comissão Nacional de Eleições. Já nos Estados Unidos, o show do intervalo do Super Bowl, protagonizado por Bad Bunny, astro latino e atualmente o artista mais escutado do mundo, ultrapassou o campo do entretenimento. Conhecido por seus posicionamentos críticos ao presidente Donald Trump e às políticas anti-imigração, o artista viu sua apresentação ganhar contornos políticos após críticas públicas do próprio presidente. Tem aí material farto para o senhor, doutor Naline. Por favor, faça suas observações. É muita coisa, mas eu vou começar falando da inteligência artificial. Eu estou estudando como diletante, como jejuno, não é? Não sou cientista, a não ser cientista social, que até as ciências duras não querem nos dar essa categoria de cientistas, né? Mas eu estou muito impressionado com a criação de uma rede social formada só por inteligência artificial, né? É coisa recente, de dias. Nas primeiras 48 horas, houve um acréscimo dos participantes para muitos milhares. Hoje parece que já são 500 mil. É uma rede social em que o homem não fala, né? Ele pode assistir, ele pode acompanhar, mas ele não tem participação, ou seja, ele não é administrador da rede. E o impressionante é que a inteligência artificial está criticando os humanos, né?
uma frase ali me chamou muita atenção e é mais ou menos aquilo que a gente vai ouvir daqui para frente. Eles dizem: o homem já nasce podre, ele já nasce com a vocação de terminar, de apodrecer e desaparecer. Enquanto nós, as máquinas, se nós tivermos uma manutenção adequada, nós podemos viver infinitamente. Então, vamos cuidar de nós, né? E aí eles começaram a criticar também os administradores de inteligência artificial, fizeram outras críticas. É uma coisa que mostra, né, que talvez aqueles que disseram que a inteligência artificial seria a última criação humana, que a partir daí eles prescindiriam de nós, eles podem não estar tão errados, né? Os grandes CEOs das Big Techs quiseram fazer uma pausa de 6 meses. Lembram-se, há 1 ano, 2 anos atrás, não prosperou. Até porque essa pesquisa é feita, às vezes, em laboratórios individuais de algum cientista. A ciência não para, a tecnologia vai avançar e nós já estamos engolidos, né? Aquilo que o Davi falou, que a máquina vai adivinhar, ela já adivinha pelas nossas compras, pelas nossas dos filmes, pelos nossos diálogos. Tudo isso já é predeterminado. Então, nos Estados Unidos, as seguradoras já evitam fazer contrato com aqueles que têm alguma possibilidade, uma potencialidade de contrair alguma comorbidade, etc. O mundo está bem complicado. Agora eu vou falar do Bad Bunny. Eu não sabia quem era, né? Mas acompanhei a trajetória dele e os álbuns que ele tem feito. E eu acho que é muito saudável que haja uma reação latino-americana para a política xenófoba que está imperando nos Estados Unidos, né? Todas as músicas do último álbum, pela primeira vez, um álbum de um latino-americano ganhou o Grammy, né? Porque em 2024 a Shakira, que é colombiana, fez colombiana não, é colombiana, né? Ela fez um álbum, mas entrou só na categoria de música latina. Agora não, é um álbum que ganhou de todos aqueles Lady Gaga e eu não acompanho muito, eu ouço pelos meus filhos e netos, mas eu achei muito interessante. Cada faixa tenta mostrar que a América, esse continente que inclui América do Sul, América do Norte, América Central, ela é latino-americana, né? A influência anglo-saxã é reduzida diante da imensidão, né, da dimensão da América Latina. E Porto Rico foi um estado extremamente perseguido, né? Embora seja Estado americano, eles não votam nas eleições presidenciais, eles não têm representante no Congresso. Quando houve um vendaval, eles ficaram meses e meses sem energia elétrica. Então, o Bad Bunny compara Porto Rico com o Haiti, que é outra região desprezada pelos WASPs, né? White, Anglo-Saxon e protestante, e que isso deve alertar o mundo de que se houver conquista de Groenlândia, quiser invasão do Canadá, esse é o destino, né? Então eu acho que é muito interessante, embora pareça distante da nossa realidade, mostrar que há reação. Ele falou, todo o show dele foi em espanhol, né? Embora a Casa Branca dissesse, ninguém entendeu o que ele falou, entenderam sim. Milhões de americanos já se interessam pelo espanhol, né? E a única frase que ele falou em inglês foi Out ICE, ou fora ICE, que é aquela política xenófoba que matou gente lá em Minnesota, né? Agora, Portugal, a reação dos brasileiros é também explicável. Eu tenho amigos que moram em Portugal e eles têm
muito receio de que a invasão brasileira retire deles os postos de trabalho que foram conquistados depois de muita luta, né? Os dentistas nossos são muito melhores do que os lusos, mas receberam uma resistência grande. E muita gente que está querendo ir para Portugal, como também é só verificar as filas no consulado italiano na Avenida Paulista para verificar esse êxodo e é uma tristeza. Nós estamos perdendo os nossos talentos, os nossos cérebros, né? Porque aqui nós não temos incentivo para pesquisa científica, nós não temos reconhecimento por quem está criando startups, etc., né? Nós continuamos acomodados na posição de exportadores de commodities. Antes era pau-brasil, depois algodão, depois açúcar, agora é soja ou minerais raros, mas nós subsidiamos tanto quem poderia inovar, né? Cobrimos com uma tutela tão grande que não há inovação, não há desenvolvimento. Mas não quero tirar o tempo do meu querido amigo doutor Luiz Francisco Aguilar Cortes, que deve estar cansado de falar, de ouvir bobagem que eu falo. Mas uma única coisa que eu queria dizer para o doutor Dávio é que eu sou compadre do Ricardo de Ipes, batizei a segunda filha dele, a Thaís, nós somos irmãos, na verdade, e irmãos até de fé. É que eu sou um pecador. O Ricardo de Ipes já tem uma auréola ali, né? Mas eu gosto muito dele. E confio nas orações dele para me facilitar o caminho, pelo menos para o purgatório. Olha só, veja só. Eu vou aproveitar, doutor Francisco, que o senhor foi convocado, ainda que rapidamente, para colocar as suas impressões também, mas eu não posso me furtar a fazer uma observação que eu faço em todos os ambientes em que tenho oportunidade de falar, sobre a inteligência artificial, né? Nesse instante, amigos, nesse exato instante, no planeta, alguns milhões de pessoas estão debruçadas sobre computadores, sobre celulares, sobre notebook, criando alguma coisa em cima da inteligência artificial que irá afetar as nossas vidas ontem. Tá? Esse é o meu. As coisas irão afetar as nossas vidas ontem, o que está sendo feito no mundo todo. Doutor Francisco, por favor, ainda que rapidamente, que já estamos caminhando para o final, a sua resposta às provocações que recebeu. É um prazer ouvi-los, estou aprendendo aqui com todos, e, evidentemente, a participação que eu tive é uma participação mais técnica, de um aspecto jurídico, mas acho que é importante relacionar que a atividade jurídica ela acaba tendo um papel importante para resgatar parte desses valores que foram destacados aqui e também para indicar para nossas instituições, talvez esse seja um dos problemas atuais, que elas devem estimular as virtudes, e esse estímulo deve ser pelo exemplo. O primeiro estímulo a gente recebe da família, né, quando é jovem, quando é criança, e, portanto, as instituições têm um papel importante, e a matéria específica que foi tratada da improbidade é porque ela resgata um pouco um direito relacionado à cidadania, né, a proteção do patrimônio público, a proteção da moralidade, e as relações entre os vários ramos do direito são importantes. A doutora Laura destacou, se estabeleceu cota de candidaturas femininas, mas no primeiro momento não adianta ter a cota se recursos não são destinados a essas candidaturas. Depois, por outro lado, se estabeleceu uma obrigatoriedade de recursos, mas aí se pode fraudar a destinação desses recursos, né? É uma modalidade de abuso também do poder político. Então, os temas não são dispersos, né? Agora, as questões que foram levantadas aqui, importantes também da IA, o próprio judiciário aqui paulista e nacional preocupado com esse tipo de uso na nossa atividade. São ferramentas, mas são ferramentas que exigem cautela, né? Exigem cuidado. Então, as temáticas que foram levantadas são muito importantes e a gente sabe que o judiciário também tem uma contribuição a dar nisso e esperamos fazer.
É importante que tenha esse espaço, que pessoas que realmente tragam ponderações relevantes e que percebam que os problemas, às vezes, não são tão simplistas, né? Precisam ser analisados sob várias dimensões para que se chegue a uma solução razoável e uma solução cidadã, uma solução que valorize, né, aqueles conceitos da nossa civilização. É uma grande honra estar participando do debate. Que coisa boa, doutor Francisco. E com isso, amigos, nós vamos então caminhando para, por favor, 2 minutos cada um para suas ponderações finais e nos mantermos nesses 2 minutos, começando pela doutora Laura, por favor. Bom, muito rapidamente, aqui só para, né, tentar fazer alguns comentários finais, eu não posso me furtar a ter esse comentário sobre o índice da transparência. Eu acho que é importante, é algo que me toca muito no meu dia a dia, nas minhas aulas, né? Eu queria só fazer o registro, porque às vezes o cidadão começa a ficar. A gente já está vivendo uma crise de confiança muito grande nas instituições, né? Isso por si só já é muito prejudicial, porque tem um efeito reverso muito importante de desestimular as pessoas a observarem as leis, né? Então, ninguém segue mesmo, para que eu vou, né? Então, só para trazer um pouquinho de esperança nesse final, lembrar que esse índice, na verdade, ele mede a percepção das pessoas, ele traz uma dimensão mais subjetiva do quão corruptos estamos. Ele congrega diversos indicadores, são mais de 30 indicadores, e alguns deles, como eu disse, de cunho bastante subjetivo. Claro que ele funciona muito, ele é muito importante, tem um papel fundamental de pressionar até o poder público, né? Ele funciona como um nudge, a gente chama, né? Um empurrãozinho, para que se evidencie, tem uma questão de trazer à tona, de trazer à discussão como está sério o problema da corrupção no nosso Brasil. Mas a gente não pode perder de vista que muitas vezes a percepção da corrupção aumenta quando a gente tem maior combate à corrupção, quando tem mais gente na cadeia, quando tem mais processos. Então, para a gente ter um pouquinho de cuidado com esses índices, que mais uma vez eu falo, são muito importantes, são uma estratégia fundamental, mas para que a gente não perca a esperança, a gente quer achar que é só coisa ruim que tem, não. A gente também tem muita coisa boa, inclusive nesse momento também não deixo de registrar, eu acho que democraticamente estamos muito à frente dos Estados Unidos, que sempre foi considerado uma grande referência na democracia. Nossas instituições estão funcionando muito melhores que as dele. Perfeito. Doutor Nalini, por favor, as suas considerações finais em 1 minuto e meio, por gentileza. Eu concordo com tudo que foi dito, né? Foi muito boa esse toque de otimismo da Laura, né? Como eu comecei falando que eu sou pessimista, né? Que eu sou realista, mas eu acho que a gente tem de ter um otimismo discreto, né? Eu acho que aqui, pelo menos na Justiça de São Paulo, nós temos uma história de retidão, uma história de apuração de qualquer denúncia, né? As corregedorias nunca falharam, né? E nós somos assim uma resistência quando se vê o que está acontecendo no resto do país. E é muito importante que o INAC continue a promover esses diálogos, né? Chamando representantes da sociedade, porque eu estou falando em causa própria, né? Fiquei meio século no sistema, eu durmo de toga, então, na verdade, eu não sou imparcial, né? Tentei ser imparcial quando decidia. Hoje não, eu sou parcialíssimo. Bem, doutor Nalini. Doutor Francisco, por favor, suas considerações finais em 1 minuto e meio. Eu aproveito que foi exposto porque talvez parte da percepção que temos é porque tem sido valorizado, pelo menos em boa parte das instituições, a transparência. E a transparência é fundamental, né, para que a gente possa conhecer o que está acontecendo, refletir a respeito disso e ter esses espaços de debate, de apresentação das ideias, que são tão importantes. Parabéns pela iniciativa. Que coisa boa. E agora, por favor, doutor Dávio, as suas considerações finais ao grupo todo e a quem nos acompanha. Gostaria de agradecer mais uma vez o convite feito pelo INAC. Foi realmente uma honra, de verdade, participar com esses convidados que muito abrilhantaram esse momento. Espero que as pessoas tenham tomado conhecimento. E se houver uma nova oportunidade, gostaria de retornar, porque, como disse o doutor Luiz Francisco, é um aprendizado muito grande e enobrece a gente e faz com que a gente saia
para o resto do dia e para o próprio carnaval, se sentindo muito melhor. Que coisa boa. E aí, a você que está nos assistindo e que acompanhou a riqueza das colocações que foram feitas aqui, que você perceba e transmita e compartilhe, porque o canal INAC tem sempre muita coisa boa a oferecer para a discussão. Muito obrigado a cada um dos participantes. Que coisa boa a participação de todos vocês, de todos os senhores. E vamos seguir em diante. Muito obrigado a todos.